Eu acho que na coletiva, o Ramon e o Emiliano, ainda de cabeça quente, ainda nervosos com a situação, foram mal em alguns momentos. Falar sobre... eu nunca passei por uma situação de disputar rebaixamento, mas sem títulos. Eu acho que há um menosprezo da instituição Vasco da Gama nesse tipo de palavras, por mais que seja verdade. Eu acho que eles poderiam ter sido mais maleáveis. Poderiam ter respeitado um pouco mais o Vasco da Gama naquele momento. Mas o que não dava o direito também do Vasco tratá-los dessa maneira. E muito menos de anunciar no Twitter, com 14 minutos após uma decisão de cabeça quente, uma decisão que, se tivesse um diretor de futebol, a situação poderia ser demovida, poderia ser contornada, e nada desse amadorismo, nada dessa bagunça poderia ter acontecido. Aliás, o Lúcio Barbosa, inclusive, não estava em São Januário nesse momento. Algumas fontes me dizem que ele estava com problemas familiares, e aí eu entendo perfeitamente, porque nada é mais importante que a família. Mas se o Vasco tivesse um diretor de futebol ali, naquele momento, com autonomia, coisa que ficou um mês sem, a situação poderia ter sido outra. Isso só mostra como, novamente, o Vasco age de uma forma amadora. Dito isso, a minha opinião é muito clara e é muito simples. Eu acho que depois que o Vasco virou SAF, havia uma esperança muito grande do torcedor vascaíno de que processos mais profissionais iriam acontecer dentro do clube, e o que a gente vê não é nada disso. Eu acho que foi um desrespeito muito grande a forma como o Vasco tratou o Emiliano e também o Ramon Dias, ao não deixar ao menos eles se despedirem do grupo de jogadores que eles ficaram juntos há quase 10 meses, dos funcionários, e por tudo que eles fizeram pelo Vasco em 2023. Aliás, muito mais do que o senhor Lúcio Barbosa ou de qualquer outro cartola que comanda o Vasco da Gama. Porque tá ali dentro do campo, treinar, organizar, recuperar a confiança, recuperar a autoestima, unir um grupo é muito mais difícil do que gerir o grupo, gerir o clube com a sua gravata e no ar-condicionado. É difícil? Claro que é. Não estou desvalorizando aqui o trabalho de ninguém. Só acho que é muito petulante um CEO barrar pessoas que fizeram muito mais pelo Vasco do que ele mesmo. Então, só lamento a forma como o Vasco tratou duas pessoas que sempre se dedicaram ao Gigante da Colina, que fizeram o Vasco não estar na Série B esse ano. Dito isso, vamos para o que a gente já tinha falado aqui. Eu acho que o ano de 2024 do Ramon e do Emiliano é muito ruim. É inexplicável. Independentemente dos erros dessa diretoria, independentemente dos erros que foram cometidos pelo Alexandre Matos na janela, o Vasco não tem elenco para tomar de 4 do Criciúma. O Vasco não tem elenco para perder pro Nova Iguaçu na semifinal do Carioca. O Vasco não tem elenco para passar sufoco pro Água Santa. Eu jamais vou tirar aqui a parcela de culpa do mau desempenho que eles vinham tendo. Mas, para quem é torcedor do Vasco, eu desafio vocês a pensarem em alguém nos últimos 10 anos que puderam fazer o Vasco jogar futebol ou apresentar algum tipo de futebol como o Ramon e Emiliano Dias. Não consigo me recordar. Não consigo. Talvez o Zé Ricardo em 2017. E só. E só. E se me lembro também, nos últimos 23 anos, eu vou fazer 30 no dia 1º de junho, ou seja, daqui a um mês, a fórmula do Vasco, do fracasso, do insucesso, do vexame, da vergonha, nessa fórmula, um dos grandes ingredientes sempre foi a troca de técnicos. O Vasco é um dos clubes que mais troca de técnico no Brasil. Um dos 3, sem dúvida alguma. E essa fórmula fez o Vasco estar na Série B 5 vezes. A fórmula de troca de técnico, ainda mais no meio da temporada, com a pressão que o Vasco tem, com uma torcida com a paciência quase zero, com um elenco limitado, para trazer um novo treinador que ainda vai precisar chegar, conhecer o elenco, o tal fato novo que muita gente vem apoiando, para ser muito honesto, não me causa nenhum tipo de otimismo. Muito pelo contrário. Eu acho que estava ruim com eles, eu acho que vai ser pior sem eles. Isso aqui
é uma análise de futebol. Como torcedor, olha, digo que eu tô bem desiludido. Digo que tô bem desanimado, na verdade. É muito bizarro uma instituição centenária como o Vasco da Gama ser conduzida por tanto amadorismo. Mas eu sempre vou estar aqui torcendo. Sempre vou torcer. Eu espero que o técnico que vai chegar seja uma máquina, faça o Vasco deitar e rolar. Sempre. O torcedor do Vasco não aguenta mais tristeza. Não aguenta mais desilusão, humilhação. A verdade é essa. Agora, no mercado, você acha que o Vasco vai conseguir um técnico melhor do que o Ramon Dias? Eu não. Eu acho que o Vasco novamente vai brigar para não ser rebaixado. E tomara que isso não aconteça. Tomara que o Pedro Martins, que é o profissional que está chegando, consiga recalcular a rota e com a expertise de futebol, que repito, nem 777, nem Lúcio Barbosa e ninguém da diretoria do Vasco tem, o Vasco possa aprender e ser um clube de futebol. Porque hoje o Vasco é um clube comandado por pessoas que não entendem nada de futebol. Absolutamente nada. Amadores e que muitas vezes se preocupam muito mais com o dinheiro, que é importante, do que saber realmente o que é futebol. As pessoas não conseguem compreender e eu vejo, vai lá no Red Bull Bragantino, tira o Pedro Caixinha. Vai lá no Fortaleza, tira o Vojvoda. E futebol não é só dinheiro. Futebol é um projeto esportivo. Convido a vocês a jogar no Google aí sobre o novo centro de treinamento do Red Bull Bragantino. Inclusive, sempre está lá em cima disputando a parte de cima da tabela. Qual é o atrativo do Vasco da Gama hoje para tirar o Pedro Caixinha do Red Bull Bragantino? Nenhum. Por que ele faria isso? Qual é o atrativo do Vasco da Gama hoje para tirar o Vojvoda do Fortaleza? Nenhum. Nenhum. Os técnicos livres do mercado? Espero que eu queime minha boca. Mas não vejo ninguém, nem da prateleira e nem melhor do que o Ramon. Muito pelo contrário. Hoje você tem um grupo de jogadores abalado com tudo que aconteceu. E muitas vezes era blindado por esses dois caras, mesmo com um ou outro não concordando com uma coisa aqui ou outra ali. Mas a grande maioria confiava e acreditava no trabalho de Ramon Dias. E agora é a expectativa de chegar o fato novo, que pode ser positivo, espero que seja, como o vascaíno, ou pode ser muito negativo. A troca de técnico ela sempre é prejudicial quando você tem um trabalho a longo prazo, quando é feito da forma que foi feito. Porque o novo técnico, repito, ele vai precisar conhecer os jogadores. As pessoas não conseguem entender que treinar o Vasco da Gama não é treinar, com todo respeito, um time de segunda divisão, um time de menor expressão. A pressão que se tem aqui no Vasco da Gama é uma das maiores do Brasil. Uma das maiores do Brasil. Jogar em São Januário, se você não sabe ter o apoio da torcida do Vasco, se você não sabe o que é Vasco da Gama, se você não tem entendimento do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, vira uma panela de pressão contra. E a gente viu isso no ano passado com o técnico Maurício Barbieri. Claramente. Claramente. São Januário é lindo. São Januário é maravilhoso. É a maior arma que o Vasco pode ter. Agora, se você não tiver alguém ali com comando, com culhão, para usar essa arma, ela se vira contra você. Ela se vira contra você. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto.
Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom Pedrosa10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? A verdade é que eu fico muito preocupado com o futuro do Vasco, com o futuro do que as pessoas que estão à frente do Vasco estão fazendo. Vale lembrar, o Vasco é um clube hoje que não tem patrocínio Master há 4 meses. Aliás, eu ligo para as pessoas, apuro, e o patrocínio? Há pelo menos 3 meses? Tá perto, vai acontecer, tá quente. Não precisamos de diretor de marketing, não precisamos de diretor. A nossa equipe tá trabalhando muito bem, tá quente. Tá quente há 4 meses. Sabe qual é o único clube de Série A do Campeonato Brasileiro que não tem patrocínio Master? É o time que vocês torcem. É o único. Um clube com mais de 15 milhões de torcedores é um time que não tem nem 50 mil sócios torcedores. Um programa sucateado, indissenso. Eu pago, tá? Eu não, ou melhor, em nome da minha esposa, que é sócia do Vasco, mas eu pago. Pago ingresso também. Compro camisa oficial. Como todos vocês. E o Vasco não dá um motivo pro torcedor vascaíno acreditar. Porque é esse tipo de coisa que acontece. O amadorismo, claro e cristalino. Dentro do Vasco da Gama, não só de um departamento, mas de vários. Departamento marketing, comunicação, o CEO, está sendo pressionado inclusive de todos os lados, porque não consegue botar o patrocínio Master, porque o sócio torcedor só cai, porque dentro do futebol ele perdeu o controle, e a escolha dele para diretor de futebol torrou 130 milhões de reais em um time que é pior do que o no ano passado. E a empresa não parece muito preocupada, né? Não parece. Então a incompetência continua reinando dentro do gigante da... A equipe de scout do Vasco é a mesma da época do Eurico Miranda. A mesma. E olha que, eu digo isso, gente, existem vários profissionais de alta qualidade dentro do Vasco. Vários. Que amam, que se dedicam. Funcionários de gabarito. São vascaínos, inclusive. Que choram, que sofrem, assim como a gente. Mas muitas vezes quem toma a decisão é incompetente. A incompetência faz parte do Vasco da Gama. A incompetência é uma marca do Vasco há 23 anos. Tem alguma coisa para se alegrar? Ah, o fato novo. Vamos falar sobre o novo técnico. Ok. Vai chegar um novo técnico. E o resto? Vocês acham que o futebol é só dentro de campo? Esse papo de futebol só dentro de campo, sabe o que ele me lembra? Cruz Melo no ano passado. Problemas só acontecem porque a bola não entra. Disse um profissional competente à frente do Vasco da Gama. Lúcio Barbosa era responsável pelas finanças. Foi integrado e admitido como CEO. Fazia o seu trabalho. Sem dúvida alguma. Quando começou a ter que tomar decisões do futebol, sucumbiu. Não aguentou. E nem mesmo os outros departamentos que ele é responsável por cobrar conseguem entregar alguma coisa. O Vasco não só não tem patrocínio Master. A camisa do Vasco deveria valer muito mais. O engajamento que essa torcida é deveria valer muito mais. Só que no Vasco tudo é normalizado. No Vasco é... Vamos vendo. A gente vai ver. E olha aqui. Vou deixar claro pra vocês, tá? Sou um cara otimista. Da minha forma, é muito claro, muito honesto pra vocês. Tento ajudar o clube. Eles sabem. Eles sabem. Pra destruir o Vasco, pra massacrar o Vasco, pra esculachar o Vasco, pra sucatear o Vasco. Tem um monte aí na imprensa. Um monte. E ó, babando pra ver o Vasco na mesa. Eu, graças a Deus, com todo o apoio de vocês, com o trabalho realizado, porque isso é muito fruto de trabalho,
Consegui furar a bolha. E hoje, quando eu falo do Vasco, o Brasil inteiro escuta. Só que eu tô cansado. Tô cansado. Sabe? Eu tô cansado de muitas vezes responder pela incompetência de pessoas que estão lá dentro e que não fazem o básico. Que não fazem o próprio trabalho deles. E aí o Pedrosa ele é cobrado muitas vezes como se eu tomasse alguma decisão de futebol, como se eu entrasse em campo, como se eu perdesse pênalti, como se eu contratasse. E não. Na verdade, eu sou apenas um comunicador que tenta muitas vezes trazer pautas positivas para o clube, que tenta trazer um ambiente mais saudável, que tenta proteger muitas vezes de uma imprensa que muitas vezes baba para falar mal do Vasco. Baba, tá? Não se enganem. Não se enganem. O Vasco na merda é maravilhoso para as pessoas. Maravilhoso. Para mim, é uma merda. Vocês acham que eu gosto de falar que o Vasco tem amadorismo? Vocês acham que eu tô feliz de abrir uma live aqui e criticar todos os departamentos do clube? Não. Pra mim é uma merda. Em todos os âmbitos. Todos. Que as pessoas me veem na rua, elas me cobram. Ô Pedrosa, e aí? O que vai acontecer? Eu vou falar o quê? Vou falar o quê? Você apoiou a venda. Porra, o Vasco ia acabar, meu camarada. O Vasco ia acabar. É isso. Botem na cabeça de vocês. Quando alguém falar assim, você apoiou a SAF, o Vasco ia acabar. Infelizmente, o Vasco foi vendido. E ficou sim, como até brinquei lá no Twitter hoje, rico. Cumpriu-se. Se prometeu. Porque é um clube que gasta mais de 300 milhões de reais em 2 anos. É um clube rico. Que mantém seu salário em dia e gasta mais de 300 milhões de reais do investimento, do aporte da 777. É um clube rico. Agora, como se gasta esse dinheiro é preocupante. É preocupante. Porque não se vê melhora em absolutamente nada. Nada. Acho que o Vasco é um clube muito melhor do que era há 2 anos? Acho. Acho que o Vasco está perto de ser um bom clube? Nem de perto. Nem de perto. E é cansativo, cara.